Demorou, mas uma das chuteiras mais pedidas de 2021 chegou. Os parceiros da Penalty me enviaram para análise aqui no canal a nova Penalty Max 1000 Econit. Vou começar aqui pela embalagem, que é essa bag, essa Ginsec aqui, que ela também é feita de material reciclável. Inclusive tem uma mensagem na etiqueta interna dela aqui. Vou ler para vocês. Ontem eu era uma garrafa, hoje eu sou uma mochila. Então, além da chuteira, que é feita de material reciclável, a Ginsec dela também segue o mesmo caminho, então bom demais. E é uma Ginsec bem bonita, toda branca com os detalhes em preto e vermelho. Mas vamos para o que realmente interessa e o que vocês querem ver. Tá aqui a nova Penalty Max 1000 Econit, versão profissional de futsal da marca nacional. Então é um modelo que de cara já chama muita atenção pelo visual. A chuteira é maravilhosa, muito bonita mesmo. Ela tem uma combinação aqui de branco, preto e vermelho. Só que esse branco aqui, ele tem alguns detalhes, é um branco mais perolado. Eu gostei demais, é muito bonita mesmo. Então eu tô bem impressionado com esse ponto. Acho que é uma das chuteiras mais bonitas que a Penalty fez nos últimos anos aí, tranquilamente. Lembrando que eu já fiz o teste e análise aqui da bola S11 Econit, que foi a primeira bola feita de materiais recicláveis aqui no Brasil. E agora também vou fazer a análise da primeira chuteira feita com essa tecnologia aqui no país. Todo o nit que vocês estão vendo aqui no colar, no colar que a Penalty chama de locker, que é a botinha da marca, e nesses painéis laterais, eles são feitos com a tecnologia Econit. Todo esse cabedal é feito de nit na realidade, e esse nit da Penalty ele é diferente dos outros, porque ele é feito a partir da reciclagem de garrafas PETs. Então é um material bem diferente mesmo. E apesar de ser feito dessa tecnologia, você consegue ver aqui que é um nit de ótima qualidade, não me parece ser um material frágil. E o toque desse cabedal, diferente de outras gerações da Max 500, de outras versões como a Penalty 7 Pro, ele tem um toque muito mais suave. Eu gostei muito mesmo, nem parece que a chuteira não foi usada ainda, parece que é uma chuteira que já foi utilizada, de tão macio que esse cabedal tá. Ele não tem aquele toque plástico. Eu gosto muito da Penalty 7 Pro, vocês sabem disso. A 7 Pro 20 eu analisei aqui no canal, fiz o teste de análise recentemente. Eu, apesar de gostar do material, eu acho que ela ainda tinha um toque bem mais plástico. Aqui na Max 1000, vocês não conseguem escutar, por exemplo, aquele barulho daquele toque mais plástico mesmo, um material um pouco mais rígido. É muito, mas muito macio mesmo. Então a Penalty acertou demais nessa nova tecnologia. E é claro que essa maciez do cabedal vai fazer muita diferença em campo, proporcionando muito mais conforto. E segundo a Penalty, por conta dos painéis laterais e do colar feito em Econit, o jogador vai ter um conforto térmico muito maior, já que a respirabilidade dentro da chuteira vai ser muito maior por conta desse material. Um outro ponto que eu notei a diferença, pelo menos com a chuteira em mãos, foi o novo colar. A botinha locker me parece que vai oferecer uma compressão melhor aqui no peito do pé. Eu acredito que o ajuste vai ficar melhor em comparação com a 7 Pro 20, por exemplo, mas vou colocar o modelo no pé daqui a pouco e contar para vocês, mas a primeira impressão que eu tive foi essa. E outro destaque do modelo é essa faixa aqui no peito do pé. Quem cresceu nos anos 2000 com certeza se lembra da Penalty Molix, modelo que foi utilizado pelo Falcão, que era uma chuteira branca que tinha a faixa vermelha aqui no peito do pé. Eu utilizei demais, era uma das minhas chuteiras favoritas da Penalty. Como eu já contei para vocês aqui, quando eu era moleque, eu só usava Penalty para futsal, então a Molix foi uma das chuteiras que eu usei, era uma das minhas linhas favoritas. Então é muito bom ver esse detalhe aqui, dá uma nostalgia quando você bate o olho aqui e vê a tecnologia Molix de volta em uma chuteira tão moderna e tão tecnológica como a Max 1000 Econit. E aqui nós temos uma textura diferente, é uma textura diferente do restante do cabedal, que é mais liso. Ela tem uma textura semelhante à que a gente encontrava na entressola Neo Cushion da 7 Pro, por exemplo, que é uma textura semelhante a um prisma. Ela não tem um toque tão emborrachado como eu esperava, por fotos eu achava que seria muito mais emborrachada mesmo. Ela vai ter a função aqui de garantir um pouco mais de grip nessa região, no peito do pé, mas eu realmente não achei que o grip é tão alto como eu esperava. Como eu falei, eu esperava um toque mais emborrachado e um pouco mais pegajoso, mas veremos em quadra se vai fazer diferença ou não. E como essa tecnologia se chama Molix 360, ela se estende desde o cabedal, passando até o solado. Aqui no solado, essa faixa aqui vai ter a função de deixar a placa mais flexível. Então
Então você tem um cabedal bem flexível mesmo, ele é mais firme aqui do médio pé para a parte traseira, mas na parte frontal bem flexível mesmo, que é um ponto que me agrada demais para chuteiras de futsal. Eu gosto de chuteiras que sejam mais flexíveis mesmo. É importante ter um pouco mais de estabilidade aqui na área medial, mas na parte frontal eu prefiro modelos assim, que sejam bem flexíveis mesmo. Outro ponto que me agrada no modelo é a amarração assimétrica, que é jogada um pouquinho para o lado externo do pé. Como eu uso mais a parte interna do pé para bater na bola, eu gosto muito de chuteiras que tem esse tipo de amarração aqui. Outra novidade do modelo é a tecnologia Stabilizer, que é essa placa vermelha que vocês estão vendo aqui na área do calcanhar. Ela vai ter a função de garantir melhor estabilidade e mais segurança em mudança de direção em quadra. Esse ponto aqui eu quero mesmo testar em quadra para ver como que vai ser a funcionalidade dela em jogo ou em treino, porque o restante do calcanhar aqui é bem maleável. Como vocês estão vendo aqui, não tem nenhuma estrutura mais rígida aqui, então o contraforte do modelo não é interno, é essa placa externa aqui mesmo. E a entressola também, ela se estende até uma parte um pouco mais alta, só que nessa parte externa aqui, quando você aperta, nem tudo aqui vai funcionar de fato como entressola. Então eu acredito que parte da entressola aqui, que é um pouco mais rígida aqui em cima, ela vai trabalhar em conjunto com a tecnologia Stabilizer para oferecer mais estabilidade em quadra. Só que, como eu disse, eu realmente fiquei preocupado por não ter uma estrutura tão mais firme aqui no calcanhar. Tenho dúvidas ainda se só essa plaquinha aqui vai realmente conseguir manter o pé firme aqui e evitar torções. O revestimento interno aqui da área do calcanhar segue o padrão das 7 Pro anteriores, da Max 500. É um calcanhar bem mais acolchoado, feito de material têxtil. Geralmente eu não tenho problemas em relação a pontos de pressão nessa área aqui, é um calcanhar bem confortável mesmo. Então, mais uma vez, a Penalty acertou nesse ponto. A palmilha também segue o mesmo padrão dos outros modelos. É uma palmilha feita em EVA bem mais espessa, principalmente aqui na área do calcanhar ela é bem mais grossa. É uma palmilha que oferece um bom conforto e além de ter um revestimento têxtil de boa qualidade. Nos últimos modelos da Penalty que eu utilizei eu não tive nenhum problema, além de ser completamente removível, o que vai auxiliar na higienização, já que estamos falando de uma chuteira que é completamente fechada. Falando sobre o solado, nós temos uma placa 100% feita de borracha. Esse aqui é o tradicional solado caramelo, que muitos de vocês gostam, um solado de borracha natural. Então tem a tecnologia Molex 360 aqui nessa parte do pé. Tem a Rotate, que é o famoso ponto de pressão, que é uma área localizada aqui que ela não tem as mesmas ranhuras do restante do solado, então permite que você faça giros com mais facilidade em quadra. E o modelo conta com um padrão diferente aqui no solado chamado de Max Grip. Esse ponto eu vou avaliar melhor no teste e análise, como eu sempre falo para vocês. O solado de futsal é necessário que eu leve o modelo para a quadra mesmo, faça o teste em ginásio, uma quadra mais empoeirada, para ver se vai funcionar. Mas normalmente os solados da Penalty também são excelentes e oferecem uma excelente tração em quadra. Já em relação à entressola, quando eu vi o modelo por fotos, eu pensei que seria uma outra entressola, uma nova tecnologia, mas não, o modelo continua contando com a tradicional entressola Neo Cushion, como eu já falei para vocês aqui, entre as chuteiras abaixo de R$500, entre os modelos mais acessíveis aqui do Brasil, é disparado o melhor sistema de amortecimento que nós podemos encontrar, tanto para futsal como para society. É uma entressola muito macia mesmo, te garante aquela pisada mais suave, muito conforto em quadra ou em campo. Só que aqui na Max 1000 ela foi aplicada de uma outra forma, então ela tem uma aplicação mais tradicional mesmo. É uma entressola em EVA mais lisa mesmo, não tem aquele detalhe de prisma como a gente encontrava na Penalty 7 Pro, mas mesmo assim continua aqui, pelo menos com o toque em mãos, muito macia. Só que como eu falei, apesar de ser bem alta, essa parte branca ser bem mais alta aqui na parte do calcanhar, de fato a área que vai amortecer é um pouquinho menor. Aqui na parte superior aqui, ela faz a junção com a tecnologia Stabilizer. Se você já abriu algum solado de chuteira, já viu como funciona a entressola, você sabe do que eu estou falando. Então tem uma sobrinha aqui que não amortece tanto, mas a parte de baixo aqui que se estende do calcanhar até quase a ponta do pé é o que de fato vai garantir a absorção de impacto. Veremos com ela nos pés como que vai ser essa sensação de pisada. E outro ponto importantíssimo que vocês sabem que eu considero essencial em uma chuteira de futsal é a biqueira costurada. Mais um ponto aqui que com certeza vai aumentar muito a durabilidade do modelo.
Hora de colocar a Max 1000 na balança, descobrir qual o peso dessa geração e também fazer um on-fit e contar para vocês qual a minha recomendação de numeração. Com o tamanho brasileiro 41, a Penalty Max 1000 Econit pesa 329 gramas. Por mais que seja um modelo bem robusto, com uma placa em borracha muito larga no solado, um spacer entressola em EVA, eu realmente esperava um pouco mais de leveza de um modelo profissional que conta com cabedal init. Com ela nos pés eu não senti a sensação de uma chuteira tão pesada assim, mas bem que poderia ser mais leve, ali na casa de 280, 270 gramas. E assim como eu esperava, a primeira impressão com o modelo nos pés é de uma chuteira muito confortável. Eu não senti absolutamente nenhum ponto de pressão, nem mesmo no colar, no acabamento do colar, que eu pensei que poderia gerar algum atrito aqui na área do tendão, em torno do tornozelo. Também não senti nenhum ponto nessa área, no calcanhar muito acolchoado, confortável demais também. E como eu falei no início do vídeo, por ter um cabedal init bem macio, eu já esperava que o modelo fosse realmente muito confortável. E além de todos esses pontos positivos, no cabedal, o modelo ainda conta com a entressola Neo Cushion, que é uma das minhas favoritas para futsal e para society, principalmente nessa faixa de preço, em chuteiras até R$500. Para mim é disparada a melhor opção que nós temos no mercado, não apenas entre modelos nacionais, entre modelos importados também é disparada a melhor opção. A aplicação da Neo Cushion aqui na Max 1000 ficou um pouco diferente. Eu tive a sensação que essa placa ficou um pouco mais firme e mais baixa, gerando mais estabilidade. Você ainda tem aquela sensação de pisada mais macia, vai garantir um ótimo amortecimento, mas diferente das últimas gerações da Penalty 7 Pro, por exemplo, e até de algumas outras versões da Max 500, por exemplo. De qualquer forma, gostei muito dessa aplicação na Max 1000. Como eu falei durante a análise, eu vou fazer uma avaliação melhor do solado depois do teste em quadra, mas pelo menos a primeira impressão também foi muito boa. A placa é bem flexível e isso aumenta ainda mais o conforto. No teste eu também avaliarei melhor a estabilidade e o ajuste aqui na área do calcanhar. Como eu mostrei para vocês, ela praticamente não tem nenhuma estrutura aqui no calcanhar e conta apenas com essa tecnologia da placa vermelha Stabilizer aqui acima do calcanhar. Então eu vou falar melhor sobre esse ponto no teste em quadra. Em relação ao ajuste, diferente do que aconteceu em outros modelos da Penalty que eu testei aqui no canal, eu achei o ajuste da Max 1000 o melhor entre as últimas chuteiras da Penalty que eu testei. Isso acontece por conta do colar, da botinha Locker, que ficou bem mais ajustada ao peito do pé. Isso não quer dizer que ela tenha ficado uma chuteira mais estreita, que seja mais difícil de calçar. Só que o ajuste no peito do pé e em torno do tornozelo ficou mais firme dessa vez. Então eu senti uma segurança melhor e senti um ajuste melhor nessa região. Em relação à forma da chuteira, ela permanece tendo uma forma mais larga, que é padrão da Penalty, mas dessa vez, diferente do que aconteceu, por exemplo, com a última 7 Pro 20 que eu testei aqui no canal, eu não tive aquela sensação de uma chuteira extremamente larga, de uma sobra muito grande nas laterais do meu pé. Então o ajuste ficou muito bom no comprimento, não vejo necessidade nenhuma de ter que optar por um número menor. A numeração regular vai funcionar muito bem, foi o que aconteceu comigo aqui. Esse par tem o tamanho brasileiro 41, americano 10, que geralmente corresponde ao tamanho 42 e tem 28 centímetros. Só que aqui com esse modelo da Penalty, com a Max 1000, eu tive a sensação de estar utilizando um modelo com numeração americano 9,5 com 27 centímetros e meio, que é a numeração que eu sempre utilizo. Então nesse caso, nesse modelo, eu realmente não vejo a necessidade de optar por um número menor. Numeração regular para mim ficou excelente no comprimento e muito boa na largura. Obviamente aqui na parte interna do pé eu senti uma sobrinha, eu não esperava que ela fosse ficar certinha no meu pé. Então eu senti uma pequena sobra só na parte interna do pé mesmo, mas não acho que vai incomodar em quadra, mas no geral o ajuste é bem melhor do que as gerações anteriores. Não é porque eu tenho um pé de médio para fino que isso quer dizer que a Penalty Max 1000 não seja uma opção boa para quem tem pés largos. Pelo menos na minha opinião, diferente de outros modelos da Penalty que eu testei recentemente, eu achei que a Max 1000 tem um ajuste mais democrático. É um modelo que vai servir para diversos formatos de pé, tanto para quem tem um pé mais largo como para quem tem um pé mais fino ou médio. Claro que para quem tem um pé de médio para fino, pode acontecer o que aconteceu comigo, sentir uma pequena sobrinha aqui na parte interna, mas vai funcionar da mesma forma. Caso você sinta algum desconforto em relação a essa sobra nas laterais, não gosto, não uso, mas conheço muita gente que gosta de usar duas meias e geralmente resolve o problema.
Mas, voltando à forma do modelo, independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Primeira impressão muito boa, mas reavaliarei todos esses pontos depois do teste em quadra. A Penalty Max 1000 Econit chegou ao mercado custando R$ 329,99, preço muito acessível para uma chuteira profissional de futsal, então vale a pena colocar no radar e principalmente com a Black Friday chegando. Por ser um lançamento, eu ainda não sei se teremos descontos, se veremos o modelo com alguns descontos durante a Black Friday, mas vale a pena colocar no radar, porque chuteira profissional de futsal nessa faixa de preço está cada vez mais raro de encontrar. E outro ponto interessante, o modelo está disponível das numerações 34 até o 44. Então, mesmo para crianças, o modelo se torna um modelo bem interessante, porque está disponível nessa numeração, que geralmente é difícil de acontecer. Normalmente nós encontramos chuteiras profissionais a partir do 37, que é raridade, mas normalmente a partir do 38. Então o modelo também passa a ser uma boa opção para o público infantil. O que você achou dessa análise inicial da Max 1000 Econit? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie as perguntas aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. E lembrando que se você tiver interesse em comprar um modelo, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links das lojas que eu recomendo. Comprando por esses links, vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e me ajudem a bater a marca de 100 mil inscritos ainda em 2021. Até breve!